Shalom, meus amigos, uma boa noite a todos vocês. No dia de hoje eu quero dar início ao estudo do terceiro livro da Torá. A Torá é um Pentateuco, como nós chamamos em hebraico Rumash, que descende da palavra Ramesh, 5. E o terceiro livro da Torá, também chamado em português Levítico, nós nos referimos a ele como Vaikra. A primeira porção desse livro leva o mesmo nome, a primeira paraxá leva o nome de Vaikra. Vejam que nós terminamos o livro de Shemot com a construção do Mishkan. Agora é necessário começar o serviço dentro do Mishkan. E Hashem chama Moshe Rabbeinu para ensiná-lo e também ensinar ao nosso povo como servir ao Criador no tabernáculo. Vejam que as leis de serviço do tabernáculo, nos seus primeiros capítulos, os primeiros capítulos do livro de Vaikra, nos ensinam exatamente a respeito dos korbanot, das oferendas, dos sacrifícios. Quem é que realiza esses sacrifícios? Os Kohanim. E é por essa razão que os nossos sábios também chamam o livro de Vaikra de Torat Kohanim, os ensinamentos dos sacerdotes. E é preciso dizer desde já que Hashem não precisa de nenhuma oferenda. Hashem não precisa de nenhum sacrifício. Eles são sempre feitos em benefício do nosso povo, tendo por objetivo nos elevarmos, nos santificarmos, sermos aquilo que o Criador espera de nós. A oportunidade, depois do cometimento de uma transgressão, de começar de novo, limpo, Evidentemente que isso deve ser feito de uma certa forma. É preciso que ao levar o sacrifício ao templo, você reconheça o seu pecado, que você esteja disposto a fazer uma teshuvá. Aí sim, o seu perdão pode ser recebido nos céus. E os Kohanim, que prestam esse serviço ao nosso povo, que pertence à tribo de Levi, nesse momento quem é o sumo sacerdote? Aron, irmão de Moshe. E quem são os outros Kohanim que atuam no Mishkan? São os filhos de Aron. Eles pertencem à tribo de Levi, mas eles serão eternamente os sacerdotes, os descendentes de Aron. A orientação a respeito das leis de serviço no tabernáculo, elas chegam logo após a inauguração do Mishkan. Nesse momento o nosso povo já está 1 ano no deserto, ele já saiu do Egito há 1 ano. E vejam que existem distintos tipos de sacrifícios, pode ser o Korban Olá, o Korban Mirá, o Korban Ratat, o Korban Yashar, enfim. Cada um deles tem uma finalidade distinta, mas sempre se prestam à santificação de cada um de nós. Vejam que não apenas os judeus, mas qualquer pessoa que reconheça Kadosh Baruch Hu como Deus único, podia levar o Beit HaMikdash em Jerusalém, porque nesse momento, naturalmente, nosso povo está com o Mishkan no deserto, mas depois que o Beit HaMikdash é construído, qualquer pessoa que se auto-reconhecesse como monoteísta, que reconhecesse a existência de um único Deus, podia levar um korban ao Beit HaMikdash. A gente sempre diz que se os romanos e a humanidade entendessem a importância que o templo tinha para a humanidade, ele jamais teria sido destruído. E quando nós, então, iniciamos a instrução dos nossos filhos pequenos a respeito da Torá, curiosamente, o primeiro livro que nós ensinamos a ele não é Bereshit, não é Gênesis. Nós não começamos a ensinar a Torá aos nossos filhos pequenos no Heder, que são você manda eles para uma escola religiosa, as crianças são recebidas no Heder, que são turmas para crianças bem pequenas. Essas crianças começam a aprender Torá pelo livro de Vaikra. Algumas pessoas podem questionar dizendo, não seria mais inspirador que se começasse o estudo da Torá com a criação do mundo, ou quem sabe com a história dos nossos patriarcas, ou com a história de Yosef? Talvez fosse mais inspirador. Mas os sábios do nosso povo nos dizem que as crianças, por serem puras, sem pecados, elas devem começar a aprender a Torá justamente a partir das leis de pureza, a partir do serviço que era feito no Mishkan. E é importante entender aqui um ponto que diferencia o judaísmo de outras teologias. Nós acreditamos que as crianças, todo ser humano nasce puro, nasce sem pecados. A ideia de pecado original nós entendemos que é parte de falsas crenças. Nós chegamos a esse mundo sem pecados, mas é evidente que nós estamos aqui, as nossas almas estão aqui para retificações, para correções. Nossas almas estão aqui para buscar crescer, se elevar espiritualmente,
Mas o ponto de partida é sempre o mesmo. É uma alma pura, uma alma limpa, que vai subir, que vai se elevar com a prática da mitzvah, ou que vai cair, né, em razão da transgressão. Você pode elevar a sua alma, ou você pode manchar a sua alma. Mas o ponto de partida na teologia judaica é sempre a mesma, é de pureza. E é por isso que nós começamos a estudar a Torá a partir das suas leis de pureza. Porque, vejam, quem é que servia o nosso povo no Beit HaMikdash, no Templo de Jerusalém? Antes disso aqui, né, conforme a narrativa do livro de Vaikra, no Mishkan, no tabernáculo móvel que o nosso povo teve durante 40 anos no deserto. Quem serve? Justamente o sacerdote. E deve haver, por parte dele, completa pureza espiritual. O sacerdote tem que ter terrará. Ele não pode, né, servir ao nosso povo e servir a Hashem se ele não tem esse nível de santidade. O Talmud nos relata inúmeros sumos sacerdotes que, quando entraram no Kodesh HaKodashim, os mais santos dos santos no Beit HaMikdash, que eles morreram, justamente porque eles não tinham alcançado esse nível de pureza. Portanto, as crianças que são puras devem se ocupar, devem se dedicar ao estudo, né, na Torá, justamente das nossas leis de pureza. E o que nos diz o primeiro passuque da primeira paraxá do terceiro livro da Torá? E chamou a Moshe, e falou o Eterno a ele desde a tenda de reunião. O Mishká tem muitos nomes, um desses nomes é tenda de reunião. E é justamente o que significa Vaikra. E chamou, ele falou, ele chamou. Hashem chama Moshe, mas de uma forma diferente, inclusive, da forma como ele chama em tantas outras parashiot. Né? É uma forma muito especial. E há nesse passuque, nesse versículo da Torá, algo também absolutamente raro, incomum, também muito especial. A palavra Vaikra, que termina com uma letra Aleph, essa letra é escrita com Aleph pequeno, né? O que não acontece, né, em outras parashot da Torá. Todas as palavras são grafadas com a letra de mesmo tamanho, mas Vaikra aqui está escrito, né, com o seu último Aleph está escrito como Aleph pequeno, né, um Aleph Zayavá, né, de modo que os comentaristas da Torá perguntam por quê? Por que a Torá foi escrita, a expressão Vaikra, no primeiro passuque, né, da primeira porção da Torá do terceiro livro, é escrita com uma letra pequena. Vejam, quando nós recorremos aos sábios do nosso povo, aos comentaristas da Torá, para encontrar a resposta para todas as perguntas, nós vamos encontrar sempre uma diversidade muito grande de respostas. Alguns poderão dizer, isso são apenas opiniões. Não são opiniões. Todas elas são verdadeiras. A Torá é como uma cebola. Ela tem diferentes níveis de profundidade, o seu conhecimento. Cada um dos sábios alcança um nível diferenciado. Cada um deles tem conexões distintas com o Criador e recebe uma parte da revelação. E nós temos níveis de estudo da Torá que também são muito diversos, que vão desde a literalidade, né, até o nível, né, de Torá Nistá, de Torá oculta. Então, é preciso ter muito cuidado quando se estuda a Torá. Né? Por quê? Porque os nossos comentaristas e os sábios do nosso povo nos oferecem uma sabedoria muito ampla e elas são todas complementares. Vejam que, portanto, nós temos muitas explicações pelas razões pelas quais esse Aleph é pequeno. Mas eu vou tentar oferecer a vocês aquela explicação do Rashi, que é a explicação mais conhecida e que também traz uma beleza superior e nos oferece a mais importante, né, das lições de natureza ética, né, nesse passuque da Torá. Vejam que Moshe Rabbeinu, ele foi o tzadik, ele foi o justo da geração, ele foi o Mashiach da geração, sua alma estava conectada como o Criador, né, de uma forma que nenhuma outra alma estava. Ele, né, tinha uma alma que era tão grande que todas as almas do povo judeu tinham uma conexão com a alma de Moshe. E ele sempre esteve em todas as gerações com o nosso povo, porque faíscas da sua alma se encontram espalhadas entre os sábios do povo judeu. E a sua alma corresponde, naquele momento, à luz espiritual de todo o povo judeu. É preciso dizer isso para que as pessoas possam entender por que Moshe foi o maior de todos os profetas, por que ele tinha uma relação tão especial, tão íntima com o Criador, por que ele foi o único homem que falou face a face
com Hashem. Porque quando Kadosh Baruch Hu se dirige a Moshe dessa forma, né, usando a expressão Vaikra, ele demonstra para o Moshe Rabbeinu um apreço muito grande, um amor que ele não demonstra, né, tão facilmente por nenhum outro membro do nosso povo. É claro que os três patriarcas, Davi, Salomão e Yosef, e além de Moshe, são os sustentáculos de todo o judaísmo. E eles tinham, todos eles, evidentemente, uma relação muito especial com o Criador. Mas aqui nós estamos falando de Moshe. E essa expressão Vaikra é a mesma forma como os anjos se chamam, porque existe muito amor entre os anjos e a forma como eles se comunicam é a mesma forma que Hashem se comunicava com Moshe Rabbeinu, justamente porque Moshe gozava por parte do Criador de um grande apreço, de um grande amor. E quem escreveu a Torá? Foi Moshe Rabbeinu. Hashem, naturalmente, orientou Moshe, ditou a ele o que dizer, mas Moshe é o redator da Torá, ele que escreveu para o nosso povo a Torá. E quando chegou na hora de escrever o terceiro livro, quando ele foi utilizar a expressão Vaikra, Moshe não queria escrever Vaikra. Por quê? Porque Moshe se envergonhava. Ele era tão humilde que ele se envergonhava, né, de dizer que tinha uma relação tão especial, porque a expressão designa, denota justamente essa aproximação, essa relação, né, que existe entre Hashem e Moshe Rabbeinu. E ele não quis escrever Vaikra, e ele quis escrever uma outra expressão, Vayeker, que são as mesmas letras, com exceção do último Aleph, mas que significa algo muito distinto. E Moshe Rabbeinu fez isso, retirando o Aleph final da palavra, justamente porque, como o Rashi nos ensina, existe um personagem muito conhecido na Torá, né, que é um profeta profano, que é Bilã, né? E Hashem conversava com Bilã, mas a conversa que ele tinha com Bilã não era de forma regular, né, como a que ele tinha com Moshe. E Hashem se dirigia a Bilã só quando era necessário, quase que como por um acidente, casualmente, enquanto que os diálogos de Hashem com Moshe Rabbeinu, eles eram de fato regulares. Então esse personagem Bilã, que foi, né, um profeta das nações e que mantinha com Kadosh Baruch Hu um relacionamento, que dialogava com ele, Hashem, né, se dirigia a Bilã de uma forma eventual, quando ele precisava transmitir alguma informação a Bilã. Quem quer entender melhor quem foi Bilã e por que ele era o mestre da imoralidade, precisa ir lá na Parashá Balak, que a gente vai estudar mais adiante para entender quem foi Bilã. Mas vejam que quando Hashem fala com Bilã, ele não tem esse mesmo apreço. E quando ele se dirige a Bilã, aparece a expressão Vayeker. E Moshe, que é o mais humilde de todos os homens da terra, utilizou a mesma expressão que Hashem utiliza quando ele dialoga com Bilã. Mas, naturalmente, a Kadosh Baruch Hu não permitiu que Moshe escrevesse a Torá dessa forma. Doía tanto ao nosso profeta, né, demonstrar a grandeza, né, que ele tinha, que o que ele fez? Ele cumpriu a vontade de Hashem e escreveu Vaikra, mas ele escreveu Vaikra com o último Aleph, um Aleph pequeno. Aqui nós vemos, de fato, a verdadeira grandeza de Moshe. Muitas pessoas se apresentam como humildes, mas de fato ele foi, como nos ensina a própria Torá, o mais humilde de todos os homens da face da terra. E essa é uma humildade verdadeira. E nós podemos, e esse é o ponto em que eu queria chegar, né, para poder oferecer a vocês o que me parece mais relevante aqui nesse início de estudo do terceiro livro, é que existem outras formas de humildade que não são verdadeiras, que são humildades falsas, né, ou como a gente chama Navá Psulam, de modo que essas formas de humildade que são falsas, elas sequer deveriam existir, elas são equivocadas. Eu vou oferecer a vocês dois exemplos para que a gente possa entender isso. Vejam, antes de mais nada, é preciso dizer que a humildade é a mãe de todas as qualidades, né? E também é mais difícil de ser alcançada. A Torá é como água, e a água nasce sempre da montanha e ela desce, né? E a Torá é sabedoria.
Portanto, quando ela desce da montanha para as planícies, do alto para baixo, ela chega justamente àqueles que são o quê? Os humildes, aqueles que se colocam numa posição mais baixa. A Torá, se é água, a água nunca sobe, ela sempre vai na direção o quê? Para baixo. Portanto, aqueles que se colocam na posição de humildes, é a eles que a sabedoria da Torá chega. E é assim que Moshe Rabbeinu se comporta. Moshe Rabbeinu conhece a sua grandeza. Moshe Rabbeinu conhece os seus atributos, suas qualidades. Mas ele sabe que todas essas qualidades foram dadas a ele pelo Criador. Ele não se orgulha disso, porque ele sabe que Hashem dá a cada um de nós aquilo que Hashem entende que é importante para a missão de cada um de nós. Então vejam, meus amigos, alguns entendem, alguns inclusive estudiosos da Torá, a importância da humildade, mas em vez de eles trabalharem em si mesmo as qualidades da humildade, né, de modo a se transformarem, né, como pessoas melhores, eles não fazem isso. Eles apenas simulam, né, possuírem essa humildade. Eles se comportam como pessoas humildes. Um exemplo disso. Então, você tem uma conferência, você tem um ambiente em que uma pessoa laureada, com muitos títulos, é chamada, né? Então, por favor, eu gostaria de ter aqui na frente o professor, o doutor, fulano de tal, que recebeu aquele prêmio, e a pessoa se comporta, não, que isso, eu não sou tão importante assim. Ela procura desfazer a imagem que está sendo criada a respeito dela, né? Mas mentalmente o pensamento dela é outro. O que ela diz? Continue falando, continue dizendo o quanto eu sou bom, o quanto eu sou grande, o quanto eu sou importante. Na mente dele, né, continua o desejo de que não cessem os elogios, mas ele se comporta, né, perante os outros de uma forma humilde, porque ele sabe o valor que a humildade tem. Esse tipo de humildade, né, daqueles que apenas se comportam como humildes, mas que não são efetivamente, porque não trabalharam essa qualidade em si mesmos, é justamente uma das formas de falsa humildade. E isso não presta para nada, não serve de nada, não faz com que a pessoa se eleve espiritualmente. Se conta de um jovem estudioso da Torá, que chegou na idade para casamento, para shidur. E a família desse jovem procurou, né, encontrar uma parceira ideal para ele. Foram apresentadas a ele muitas jovens. Né? Esse jovem, de fato, tinha grandes qualidades. E o tempo foi passando e ele sempre ia colocando defeitos. Essa mulher aqui não tem a beleza necessária, essa outra não tem a inteligência necessária, esta outra não vem de uma família tão boa. Enfim, o rapaz encontrava todo tipo de desculpa, né, para rejeitar, né, as ofertas que chegavam até ele para casamento. E os anos foram se passando até que a família, desesperada com essa situação, porque de fato ele era um estudioso virtuoso da Torá, procura um grande rabino, né, para explicar a situação e levam o jovem até esse rabino. E o rabino conversa, né, com esse jovem e depois de fazer uma série de considerações, ele diz para o jovem o seguinte: o seu problema, eu sei exatamente qual é, falta você a humildade. Como você não alcançou essa qualidade, então você acha que você é bom demais e por isso você rejeita todos os pedidos de casamento que chegam até você. E o rapaz então diz para o rabino: bom, eu reconheço, né, suas palavras, e o que eu devo fazer então para alcançar essa qualidade? E o rabino diz para ele o que ele deve fazer ao longo de 2 meses, as orações, as práticas, como Bodedut, enfim, tudo aquilo que a Torá recomenda a uma pessoa, que eu não vou explicar aqui agora, e eu já tenho outros vídeos gravados sobre a qualidade da humildade, tudo aquilo que a Torá recomenda a uma pessoa para receber no seu coração, de fato, a humildade. E 1 mês se passou, 2 meses se passou, o rapaz realmente começou a fazer aquilo que eram as recomendações do rabino. Se passaram 3 meses, o rabino havia dito a ele que se ele fizesse verdadeiramente essas ações, que para ele seria, né, um zivug, que chegaria até ele a alma gêmea dele. Se passaram 1 mês, passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, e nada aconteceu. E a família então voltou, né, com o jovem até o rabino.
E o rabino então foi conversar com o rapaz. O rapaz é o seguinte: Rav, o senhor disse que eu era uma pessoa de grandes qualidades, que era um estudante de Torá virtuoso, e que a qualidade que me faltava era a humildade. E nesses meses todos eu trabalhei na humildade e alcancei essa humildade. Agora eu sou uma pessoa perfeita. O senhor acha que eu posso aceitar como uma pessoa que alcançou esse nível de perfeição, uma candidata qualquer para se casar comigo? Vejam então, meus amigos, como nós podemos nos enganar, né? Como a falsidade pode assumir o lugar da verdade com muita facilidade. Nós podemos tomar a ideia de humildade de uma forma absolutamente distorcida. O jovem da história só queria se casar com uma verdadeira reina, né? Uma rainha do universo, porque para ele só uma mulher com essas qualidades poderia servir para se casar com ele. Mas a verdade, eu não quero deixar de dizer que a verdadeira humildade não está naquele que diz: eu sou do pó, eu fui feito de barro, eu não significo nada. Esse não é humilde. Humilde é aquele que reconhece que possui grandes qualidades, que possui atributos, mas ele sabe que tudo aquilo que ele tem foi dado por Akadosh Baruch Hu, que ele não deve se orgulhar por isso, e ele não deve atribuir as suas próprias qualidades ao seu esforço pessoal, mas sempre que foram dadas a ele como presente de Hashem. Esse é o verdadeiro humilde, não é aquele que afirma não possuir qualidades, mas aquele que reconhece que os seus atributos e as suas qualidades foram um presente do Criador. Yosef, devo lembrar a vocês, Yosef, quando fala ao faraó para revelar os sonhos dele, o que Yosef diz ao faraó? Primeira coisa que ele diz: eu não sei revelar os seus sonhos, essa revelação me será feita por Akadosh Baruch Hu. Ele já diz para o faraó desde o início que ele não possui essa habilidade, mas que a habilidade é dada a ele, a revelação é dada a ele por Akadosh Baruch Hu. Na verdade, a humildade não é algo que precisa ser dita, mas é algo que é, sobretudo, sentida. Moshe tinha essa verdadeira humildade. Ele, de fato, sabia que ele era o maior da geração, que ele era um tzadik, que ele era um sábio. Mas, sobretudo, ele sabia qual era a origem dos seus talentos. E foi por isso que ele mesmo escreveu Vaikra, colocando como última letra um Aleph pequeno, meus amigos. Vai.